Olá, hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020. O Grupo de Conjuntura está reunido para mais um podcast. Quando nós olhamos para o desempenho da economia no período recente, né, tem três variáveis cujo comportamento tem chamado a nossa atenção. A primeira são alguns comportamentos no mercado financeiro, né? A Bolsa tem subido de uma forma impressionante, a Bolsa brasileira, né? Finalmente ela está tendo uma arrancada impressionante. A entrada de estrangeiros na Bolsa, inclusive, está muito importante. Até o final da semana passada foram 25 bilhões de reais de fluxo de entrada de capitais de estrangeiros na Bolsa. Nesse contexto, e com outras entradas de recursos também, o dólar recuou bastante, né? E também por influência, obviamente, do cenário internacional, pós-eleição de Biden. Então, isso é uma primeira. Então, essas mudanças no mercado financeiro são o primeiro ponto que chama a atenção. Os juros têm subido, os juros futuros têm subido. Então, o primeiro ponto que chama a atenção da gente, que merece ser discutido aqui. Uma segunda variável cujo comportamento tem chamado a atenção é a inflação. A inflação tem sido muito maior do que a gente esperava até recentemente. Hoje saiu o dado do IPCA 15, e mostrou mais de 0,8% neste mês, mas um valor acumulado em 12 meses de 4,2%, uma inflação de 4,2%. Isso aí já é o de novembro, quer dizer, a gente vai... Já estamos chegando próximo ao final de dezembro. Dezembro tem um efeito base, aí, enfim, vai cair um pouco, mas, digamos, a inflação vai chegar perto de 4%, que não é o que se esperava há muito pouco tempo atrás. Isso tem implicações sobre a política monetária, né? Podemos comentar isso, como é que o Banco Central vai se posicionar, pode se posicionar diante dessa elevação da inflação. Tem implicações fiscais importantes, né? Gostaria até que a Margarida comentasse isso aí, quer dizer, isso aí ajuda a cumprir ou complica mais ainda o cumprimento do teto dos gastos, né? Então, condições financeiras, inflação, o PIB também. O PIB, o comportamento dele tem sido revisto para cima, né? O comportamento neste ano, então é uma surpresa positiva. Agora, quando for divulgado o PIB do IBGE no começo, para o terceiro trimestre, agora no começo de dezembro, a gente tem um fator técnico aí que vai afetar um pouco as previsões que se vinham fazendo, que é o fato de que saiu recentemente, o IBGE divulgou recentemente, as contas nacionais para o anuais, que aí é um trabalho muito mais extenso do que o PIB trimestral, e para o ano de 2018. E, com isso, toda a série, inclusive para os dados mais recentes, vai ser revista. Que impactos isso pode ter? Isso aí é um outro ponto que a gente pode tratar aqui. Mas, ainda nesta abertura, eu gostaria de comentar, particularmente, a questão da saúde, que tem sido um tema central nos últimos... Quer dizer, desde que começou a pandemia, né, como um fator que influencia o desempenho da economia. E, no período recente, a gente tem tido dois fatores, ou dois eventos, digamos assim, que podem influenciar a economia de forma totalmente oposta. São duas forças opostas. De um lado, a segunda, eu estou falando aqui agora, não especificamente do Brasil, mas no mundo. De um lado, a gente tem uma segunda onda da Covid, que está gravíssima nos países europeus, nos Estados Unidos, né, em várias partes do mundo, gravíssima, agora até em termos de número de mortes, etc. E isso aí tem consequências econômicas importantes.
a recuperação da economia que já foi forte no terceiro trimestre, no mundo, vai ser no Brasil também, ela é uma recuperação que, apesar de ter sido forte, era capenga. Era capenga por quê? Porque tem uma parte da economia que ainda estava restrita, interditada, que são todas aquelas atividades muito intensivas em contato, né? Principalmente no setor de serviços. A segunda onda agrava isso, né? A segunda onda agrava isso e a gente pode até ter um segundo mergulho recessivo no último trimestre do ano em várias economias no mundo, né? Por outro lado, tem um fator positivo, que é a vacina. É o tema dessa semana, aliás, né? Todos os jornais só têm falado disso, porque muitas notícias positivas na área de vacina, várias delas já apresentando os resultados da terceira etapa e já podem, então, pedir a autorização para o início da vacinação. Nos Estados Unidos, a Pfizer, foi a mesma notícia da sexta-feira, a Pfizer já deu entrada no FDA, o órgão, a Anvisa americana, né, para a liberação da vacina. Então, a expectativa é que a vacina seja implementada nos Estados Unidos, a vacinação comece em dezembro, na Inglaterra também. E aí a questão é o Brasil. No Brasil, a gente já está um pouco adiantado em algumas em iniciativas, como a da Coronavac e a iniciativa aqui no Rio de Janeiro, de Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, com a vacina de Oxford. Se pelo planejamento que se tem hoje, pelo planejamento, né, em termos de aprontar, de ter prontas as doses para serem aplicadas, etc., nós teríamos uma quantidade substancial de vacinas já aplicadas, digamos, no primeiro semestre. Talvez, se esses planos forem implementados, as 46 milhões de doses prometidas pelo governo de São Paulo, reiteradas, etc., estariam disponíveis ainda em janeiro, já no começo de janeiro, e podendo ser utilizadas numa vacinação a partir do final do mês de janeiro, ou início de fevereiro, uma coisa assim. E a vacinação de Oxford, que seriam 65 milhões de pessoas, 130 milhões de doses, né, que seriam dadas em 2 doses cada vacina, isso aí já permitiria, provavelmente, a economia começar a liberar essas restrições em algum momento nesse primeiro semestre. Agora, a grande preocupação em relação a isso é que a gente não está vendo, o governo federal até agora não anunciou um plano nacional de vacinação. E, a respeito disso, eu acho isso parece uma coisa muito grave, está começando a ser discutido por vários setores aí da sociedade, né? Porque a gente não pode atrasar nisso, quer dizer, por 2 razões. Primeiro, porque isso é uma questão de salvar vidas, mas, em segundo lugar, porque isso também é uma medida muito importante de política econômica, talvez, como medida de curto prazo, talvez a mais importante, porque esta é a forma da gente poder reativar essa parte importante do setor serviços que está travada, e que, por acaso, é uma parte do setor serviços, é um segmento da economia que emprega muito, né? Então, isso é a solução, talvez a principal solução para este problema deste desemprego específico do setor serviços. Então, eu queria fazer essa intervenção inicial e eu passo a bola agora para os meus colegas aqui, que vão tocar naqueles temas que eu comentei há pouco. Eu vou começar tratando assim, rapidamente de um dos temas que o Francisco anunciou, que é a evolução aí das condições financeiras da economia no período recente. Nós fizemos um podcast há 2 semanas atrás,
explorando o impacto muito positivo nos indicadores financeiros da vitória do Biden e também da vacina, que tinha acabado de ser anunciada do Pfizer e tudo mais, os testes positivos, os resultados positivos da terceira fase. Então, na verdade, o que eu queria destacar é o seguinte: num primeiro momento, houve uma melhora generalizada dos indicadores financeiros, queda forte do dólar, queda dos juros futuros dos diferentes prazos e forte alta da Bolsa. Só que o movimento de lá para cá, nessas últimas 2 semanas, há uma assimetria importante a destacar, que é a seguinte: a Bolsa continuou com bom, ainda que com sobe e desce em função do dia a dia das notícias, mas olhando, por exemplo, a posição atual, olhei agora antes de começar a reunião, ela está com um crescimento mais ou menos de 15% no mês, que é um desempenho bastante forte, ainda na esteira de uma melhora do clima internacional a partir dessa combinação vitória Biden e vacinas, e, sobretudo, o impacto disso em redução de aversão ao risco, que tem beneficiado muitas economias emergentes. Essa alta da Bolsa está muito ligada a investimentos estrangeiros, voltando, depois de um longo período, voltando com força para a Bolsa brasileira, mas é um movimento internacional, quer dizer, não é um movimento que tem a ver especificamente com o Brasil. O que tem de específico no Brasil que está atraindo os investidores estrangeiros é que a Bolsa está muito barata em dólar, pela fortíssima alta do dólar no Brasil ao longo desse ano. Mas é um movimento global para emergentes, e isso está se refletindo muito claramente na Bolsa. Em contraposição a isso, os juros futuros, que tinham ensaiado uma melhora logo depois da eleição do Biden, voltaram a piorar, e piorar bem, na verdade. E aí é preocupante, porque os juros futuros são a variável, a variável que mais reflete a incerteza fiscal, quer dizer, das condições financeiras, as variáveis que compõem o que a gente chama genericamente de condições financeiras, a variável que é mais sensível à incerteza fiscal, que reflete mais prêmio de risco em relação à incerteza do quadro macroeconômico, no nosso caso, pela via fiscal, é exatamente o comportamento das taxas de juros. E os juros têm subido bastante, a ponto de não só ter revertido a queda na primeira semana após a vitória do Biden, como agora estarem numa posição com juros em diferentes prazos mais altos que eles estavam pré-Biden, na verdade. Os juros de 10 anos, por exemplo, para dar um dado só, está em 8,5%, que é um juros extremamente alto. Então, qual é o significado disso? É que a gente está com condições financeiras muito desfavoráveis, e elas vão ser vitais para uma recuperação da economia a partir de janeiro em diante, a partir do início de 2021, porque a gente vai cair com maior ou menor grau, depende das medidas que forem tomadas, naquilo que vários economistas têm chamado de abismo fiscal, pela forte contração fiscal, redução drástica de estímulos fiscais. E aí as condições financeiras, e dentro delas a que é mais correlacionada com a atividade econômica, é exatamente o comportamento das taxas de juros de diferentes prazos, isso passa a ser uma variável central para o desempenho da economia, porque vai depender do desempenho da economia do gasto privado. A outra variável importante, o Francisco explorou, e é muito importante para a economia, é a normalização do setor serviços, que vai depender crucialmente da evolução da pandemia no país, da rapidez da vacina, enfim, da rapidez da população ser imunizada via vacina, e tudo isso vão ser variáveis críticas para a economia. Então, condições financeiras, normalização de serviços, são variáveis absolutamente cruciais quando a gente tenta pensar o ano que vem. Por fim, só para passar a bola adiante, eu queria destacar dentro desse dado negativo de pior, o principal é, de fato, o comportamento dos juros futuros. Uma outra variável preocupante é que o Francisco também se referiu, quer dizer, a gente está com a inflação preocupando cada vez mais, chegando a 4,2%, como ele disse, em 12 meses, agora no IPCA 15. Muito acima. Para vocês terem uma ideia, a semana passada, então não estou me referindo a um tempo muito distante, semana passada saiu um documento oficial do Ministério da Economia, da Secretaria de Política Econômica, revendo projeções para a inflação e PIB esse ano e o ano que vem,
e a projeção ali era de um IPCA 3,1 em dezembro para esse ano. Ora, o IPCA 15 já está em 4,2, mesmo que a gente tenha uma pequena queda em dezembro, pela razão que o Francisco colocou, de um efeito base, uma inflação muito alta em dezembro do ano passado, sair dos 12 meses, tudo indica que a gente vai caminhar para uma coisa não muito longe de 4, que é a meta, muito acima do que foi se prevendo ao longo do ano e da previsão recentíssima do governo. Então, vocês veem que é um quadro... Então, condições financeiras desfavoráveis e juros e inflação alta são hoje grandes preocupações quando a gente pensa o quadro macroeconômico para 2021. Passo adiante. Complementando esse ponto do Caio, então, aparecem dilemas para o Banco Central. Tá? O dilema é que o Banco Central tem, na sua orientação futura, não, que ele está colocando para o mercado, um cenário benigno para este ano que vem, no sentido de que o aumento de inflação é temporário, em consequência, assim que a pandemia passar, ela será um pouco mais, a inflação vai cair, não? Teremos um cenário uma redução da inflação o ano que vem, tá? E, em consequência, uma indicação de que a Selic em 2% ficaria nesse patamar por um período bem prolongado, tá? Pelo menos durante todo o ano que vem. O que a gente vê, então, é o desafio que está sendo colocado pelo Banco Central. Por um lado, a inflação não está tão bem comportada quanto eles esperavam, tá? Ainda que eles continuem considerando ela temporária, já começam a aparecer alguns temores desta inflação, que pode fechar este ano em 4, se manterem nesse patamar no ano que vem, devido, basicamente, à taxa de câmbio, tá? Que, no fundo, está refletindo um problema fiscal, tá? O que, de alguma forma, amarra as mãos do Banco Central. Isso eles próprios têm declarado, nos piores momentos da pandemia, no mês de abril, maio, eles falavam de que o Banco Central era um passageiro dentro da política monetária, dentro da política econômica, não? Que, na verdade, o condutor é o Tesouro Nacional, é a política fiscal e não a política monetária. Mas, de qualquer forma, estão se colocando para o Banco Central uma série de desafios para, de alguma forma, começar a mudar, primeiro, sua orientação futura, suas previsões e, de alguma forma, a sua sinalização sobre o que vai acontecer com a Selic, com a política monetária. Quando a gente olha as previsões de mercado, tá? O boletim Focus, que é um boletim que tem muita inércia, que se ajusta muito lentamente, ele já prevê para final do ano que vem, final de 2021, uma Selic em 3%. Mas quando a gente vai olhar a inflação implícita nos ativos financeiros, não, basicamente nos ativos da B3, nos juros futuros, a gente vê que a Selic esperada para final do ano que vem é 5,5%, ou seja, 3,5 pontos percentuais acima do que a gente tem hoje. Tá? É claro que o Banco Central não precisa ir atrás da curva, isso não significa... Ele vai provavelmente tentar manter o sangue frio, como a gente falou, não? Manter o sangue frio, esperar que a inflação diminua, que a questão fiscal se resolva de alguma forma, o dólar caia, e então os juros caiam, e então, mantendo esse sangue frio para que esse cenário benigno aconteça, mantenha a Selic ancorada nesse nível mínimo de 2%. Tá? Mas, de qualquer forma, digamos, na medida de que o Banco Central não reaja, ele vai começar a perder credibilidade. E aí sim que temos vai se agravar ainda mais nosso problema de política econômica se a gente tenha, por causa da questão fiscal, as condições fiscais, não, as condições financeiras deterioradas, como a gente tem até o momento, e o Banco Central tentar considerar que teremos um cenário benigno. Tá? Então, provavelmente, o que deve acontecer no início do ano que vem, um Banco Central
começando a mudar o cenário, a sua sinalização, e provavelmente já projetando algum aumento, não no primeiro semestre, mas provavelmente para o segundo semestre, aumento da Selic, sob o perigo, aí que está o dilema, não? Os conflitos que aparecem, sobre o problema dele perder credibilidade e agravar o cenário macroeconômico. Tá? Por enquanto, o Banco Central continua tendo credibilidade. É claro que esse relatório que o Caio destacou, da Secretaria do Tesouro, com uma inflação muito baixa para este ano, 3,1%, quando a gente já vê que isso não vai acontecer, também cria um pouco que tira credibilidade para o Banco Central, para o Tesouro Nacional, desculpa. Tá? Então, acho que a Margarida poderia falar um pouquinho mais sobre as questões fiscais, não como que estaria essas questões fiscais que estão nos... Esses números que o Caio e que o Lixa acabaram de mencionar em relação ao IPCA, por exemplo, ao INPC, eles foram liberados recentemente no 5º relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do governo central, que a cada bimestre, né, pela lei de responsabilidade fiscal, o executivo tem que reavaliar. Embora este ano a gente tenha um orçamento de guerra, que é um cheque em branco para o Tesouro Nacional gastar o que for preciso, por conta da pandemia, ainda assim, a lei obriga que esse relatório seja produzido, e aí, basicamente, o que o governo faz? O Executivo, o governo federal, ele faz uma adequação, uma reestimativa de receitas e, consequentemente, de despesas. Então, nesse 5º relatório, saíram essas projeções, uma queda de PIB de 4,5% para este ano e um IPCA de 3,1% e INPC de 4%. Independentemente aí do otimismo implícito nesses números, né, o dado do INPC, do IPCA hoje, que saiu, o IPCA 15, nos coloca aí um antecedente ruim do que vem pela frente em termos de IPCA e do INPC para o ano. Certamente essas projeções do Ministério, da Secretaria do Tesouro Nacional que constam no relatório, elas estão muito otimistas, e isso nos coloca um desafio para as contas públicas no ano que vem. Então, qual é o grande desafio? Pela regra do teto, as despesas primárias do governo central no ano que vem só podem aumentar em até 2,1%, que é a inflação acumulada em 12 meses encerrados em junho deste ano, que foi de 2,13%. Só que, se o INPC realmente for, como a gente está projetando, superior a 4%, se nesse ano ele fechar superior a 4%, ele é a referência para toda a indexação dos gastos primários do governo central. Né? A título de, a gente já deu esse número aqui, mas para lembrar de novo, 94% da despesa primária do governo central é obrigatória. E desses 94%, 70% estão indexados basicamente ao INPC. Né? O que não está indexado? O salário do funcionário público, que já vai ter uma perda, sim, por conta do aumento da inflação que a gente vai ter aí, que a gente espera, que a gente programa para o ano que vem. Então, isso já coloca um grande desafio, além de todos que a gente já vem discutindo, para o teto do gasto. Porque você vai ter um teto que só pode crescer 2,1%, e você vai ter despesas obrigatórias, 70% delas, indexadas a um número que vai ser superior a 4%. Outro grande desafio aí para a política fiscal do ano que vem. Agora eu vou dar uma boa notícia do relatório de avaliação desse 5º relatório. A estimativa para o déficit primário do setor público consolidado caiu para 12%. A estimativa anterior era um déficit primário consolidado de 12,5%. E o déficit primário estimado para o governo central, ele também deu uma caidinha para 11,7%, e isso foi por conta de uma reavaliação para cima das receitas primárias, uma pequena queda projetada nas despesas primárias e um PIB com uma performance menos pior, uma queda menor, de 4,5% e não de 4,7%. Então, isso já nos coloca aí mais perto de um déficit primário em torno realmente de 12%, já que nós estamos chegando aí no final do ano. Né? Então, essas são as notícias no fronte fiscal. Uma notícia boa e uma notícia ruim.
Eu não sei se eu teria tempo, eu queria fazer um pequeno comentário, se der tempo, sobre o monitor do PIB que foi divulgado essa semana. Tem tempo para isso? Caio, tem se você falar assim, de forma bem concisa, tá? Ainda tem um tempinho. Tá bom. Tá. Na semana passada, eu fiz no podcast um comentário sobre projeção, o PIB do terceiro trimestre e o que a gente pode ter com o fechamento do ano, com base no IBCBR, que foi o primeiro indicador que saiu de replicar o PIB em bases mensais, mas agora saiu um indicador, que é o monitor do PIB do IBRE, e esse monitor é especialmente relevante porque é o primeiro indicador de PIB que tenta incorporar as mudanças ocorridas profundas que vão ser divulgadas pelo IBGE no dia 3 de dezembro, quando divulgar oficialmente o PIB do terceiro trimestre, no PIB para trás. Por quê? Porque, como o Francisco colocou, o IBGE divulgou o dado de as contas nacionais fechadas do ano 2018 e, com isso, fez uma revisão do PIB de 1,3 para 1,8 do crescimento em 2018. E essa revisão vai afetar todos os PIBs trimestrais desde o primeiro trimestre de 2018 até agora. E o monitor é a primeira tentativa de fazer essa revisão do PIB com base, já incorporar nas suas projeções para esse ano, como é que está indo a economia e terceiro trimestre, tá? Já levando em conta toda uma revisão para trás, desde o primeiro trimestre de 2018, porque eles imaginam que a estimativa deles do que o IBGE deverá divulgar, digamos, em 3 de dezembro, quando sair o dado oficial. Então, eu só queria destacar 2 pontos e fechar. O IBGE, basicamente, nesse monitor, pensando especificamente no ano 2020, o que a projeção do monitor tem de diferente é que ela primeiro alterou a queda no primeiro semestre desse ano do PIB em relação ao primeiro semestre do ano passado. Agora eles têm uma estimativa de que a queda teria sido menor. Até então, quando o dado oficial do IBGE é que o PIB caiu 5,9% no primeiro semestre, quando comparado com o igual semestre do ano passado. Agora a projeção é 5,4%, uma queda menor. Por outro lado, o desempenho do PIB, especificamente no terceiro trimestre, não vou entrar em maiores detalhes, foi pior no monitor do que no IBCBR, que baseou o meu comentário da semana passada sobre o PIB desse ano. Mas um pouco uma coisa compensa a outra, ou seja, como o PIB no primeiro semestre foi menos ruim do que tinha sido anunciado, mesmo com o PIB do terceiro trimestre sendo bom, mas menos bom do que o IBCBR tinha anunciado, mantém-se, pelo menos eu acho que é razoável, continua sendo compatível o que foi divulgado, com uma queda do PIB um pouco acima de 4% esse ano, que é um desempenho, inclusive, melhor do que o governo está projetando. Pela Secretaria de Política Econômica, divulgou, junto com aquele dado de inflação que eu me referi, divulgou uma queda do PIB de 4,5% para esse ano. Talvez seja melhor do que isso, à luz desse resultado que está sendo divulgado. O IBCBR já tinha apontado nisso, e isso não mudou com os dados do monitor, embora com uma trajetória do PIB no ano um pouco diferente do que o IBCBR estaria sugerindo. Então, esse é o quadro que a gente tem hoje, e isso deve gerar um carregamento, a se confirmar, uma queda do PIB, aí, digamos, 4,2%, esse ano por aí, deve gerar um carregamento estatístico muito forte para o ano que vem. Mantém-se aquela ideia que eu falei na semana passada, um carregamento estatístico provavelmente não inferior a 3% para o ano que vem. Mas outra coisa, não é mais meu tema, é que o desempenho no ano que vem especificamente, ou seja, do final desse ano para o final do ano que vem, continua sendo uma imensa incerteza, pelas razões que a gente já comentou várias vezes. Ficamos por aqui, então, e voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.